E aí você estava falando que a empresa quebrou, você tinha a fábrica, era uma fábrica pequena? Era. Aham. Era uma fábrica pequena e você desenvolve a sua própria marca? A gente sim. Aí eu desenvolvi minha própria marca, que foi a Penguins, tanto que você vai olhar lá atrás, nas primeiras publicações do Já, né? Tem o Já e tem a Penguins. Porque aí como que eu conheço o Já? Eu saio vendendo picolé, né? Do Penguins, dos pinguins. E aí vejo, andando por dentro de Conselheiro Lafayette, eu vi 2 lojas. Aí eu falei, opa, se eu... 2 lojas, uma próxima da outra? Do Já, 2 lojas do Já, né? Eu falei, opa, se eu conseguir colocar um freezer aqui, eu coloco 2. Aí eu entrei lá pra esperar, né? Falei, olha, por favor, vocês teriam interesse. E naquela época era interessante, né? Porque acontecia em São Paulo, 2 anos depois acontecia em BH, e 2 anos depois de acontecer em BH, aconteceria em Lafayette. Hoje é tudo online, né? Deu certo, o meu sócio estava procurando uma novidade, porque as paletas tinham chegado um ano antes em BH, aí colocou o freezer lá, e eu nunca tinha experimentado o açaí. Então foi a primeira vez que eu experimentei O açaí clássico mesmo? Você nunca tinha experimentado? Nunca, nunca. Açaí parece algo tão... Hoje minha filha, né, você tem 6 anos, os amiguinhos dela, todo mundo consome açaí, mas eu fui... 10 anos atrás, poucas pessoas consumiam, conhecem. Até hoje as pessoas não sabem o que é um bom açaí ou não. É né? um produto então, muito açucarado muitas vezes, né? muito aguado, tá começando, então... E apesar de ser hoje em dia 60, acho que 50 e tantos por cento do consumo de sorvete ou produtos gelados no Brasil é açaí, né? É gigantesco o mercado. O mercado de açaí vem crescendo 15% ao ano nos últimos 3 anos, antigamente mais até, e vai continuar crescendo 2 dígitos aí, sem sombra de dúvida. E inclusive na gringa, né? Porque você começa a ir pro gringa e começa a ver loja de açaí ou algumas lojas promovendo açaí brasileiro. Muito, 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 muito. O açaí, Facundo, é algo que deveria ser muito mais valorizado, sabe? O açaí é revolucionário, ele pensa que hoje são bilhões, o açaí já é a segunda atividade econômica mais forte do Pará, sabe? O açaí ele é dos ribeirinhos, que antes eram marginalizados e moravam na beira do rio, não tinham acesso a nada, hoje são valorizados, porque é bastante dinheiro, né, que brota da floresta. O desmatamento numa área onde tem açaí é 0,12% ao ano. Numa área mineradora é mais de 1,3%, é 10 vezes maior. Né? Então o açaí gera renda, o açaí gera desenvolvimento, o açaí ele precisa ser visto. A cultura do norte é linda, é maravilhosa, que a gente valoriza muito pouco. Né? O açaí, acho que esse é um dos propósitos hoje nosso no Dia, é como a gente contar essa história, sabe? Não só o açaí como superfood, que é rico em antioxidante, enfim... Tem gordura ômega 9, que é a mesma gordura do azeite. O açaí é maravilhoso, mas a revolução social e ambiental que o açaí pode provocar é maior ainda, né? Isso a gente ainda não conseguiu mostrar. A gente ainda vai mostrar isso pelo Dia. Esse é um dos propósitos que a gente tem. Um dos princípios que vocês têm. E aí você entra na loja da Jai e fala, bom, posso colocar os meus freezers aqui de... paleta, que você começou a fazer... Você continua fazendo paleta mexicana, só que com a tua própria marca. Eu mudei a receita, eu fui estudar sorvete, então eu desenvolvi outras receitas. Aí consegui sorvete é um alimento complexo, né? Para você não gerar cristal de água dentro do sorvete, para não dar aquela crocância da água. Sorvete é um alimento super complexo de você desenvolver. Tem que ter um balanceamento correto, né? O tanto de gordura, o tanto de água, o tanto... Eu me lembro que eu me debrucei sobre isso. Né? Tem açúcar que é para você diminuir o ponto de congelamento, tem açúcar que é produtor, enfim, tem extratos sólidos. E é um alimento... rico também, né? Quando obviamente, tem açúcar e tudo, mas tem muita proteína. Um sorvete bom, óbvio, né? Tem muita proteína, tudo. Mas então, eu entro na loja, aí consegui dar certo, fazer a parceria, vou vender, e naquela época eu fazia tudo, né? Então eu ia... a loja, né, do Diego Já, ele vendia mais picolé do que as outras lojas que eu tinha, que era... Combinadas. Sim. E aí eu ia lá, abastecia, limpava freezer, toda hora eu ficava olhando, ficava entrando gente na loja. Eu falava, meu Deus do céu, o que é isso, né? Aí de determinado dia... E ele servia o açaí clássico? Não, é o modelo que agora, né? O modelo do Já é máquina self-service, já soft. Era lá, soft. Como o frozen yogurt. Sim. A gente até tem no mix o frozen yogurt também, né? Mas a gente... Então, o Diego foi pioneiro nisso, né? Em 2011, ele colocou a máquina de sorvete expresso
para servir o açaí e os sorvetes. Mas é um açaí que leva leite na sua composição? Não, é um açaí clássico, só que ele é feito em soft. Sim. Já batido com guaraná. Sim. Entendi. Doce, do mesmo jeito. Sim. E aí você usa os toppings e vende por quilo. Exatamente isso. Mas no fundo a gente usa a mesma receita que era o açaí de tigela. Né? A gente só colocou na máquina e aí ele deu uma textura completamente diferente, um sabor até diferente, porque ele fica um pouco mais frio, então é muito interessante, ficou muito bom. Aí eu experimentei o produto, me apaixonei e perguntei pro Diego se ele não tinha pensado em... Porque eu falei assim, ó, isso é franqueável. Né? Mas até então, essa receita de você pegar o açaí que você serve em tigela batido e colocar numa máquina de soft. Ninguém tinha feito isso? Não. Foi o Diego que desenvolveu essa tecnologia. Sim. Pô, que massa. Ninguém tinha feito açaí self-service, então o Dia é o primeiro no Brasil a ter um modelo self-service. A gente está falando isso em 2000. O modelo self-service começou em 2010. Aí, em 2011, ele fez a migração da tigela, né, para o soft. Em 2014... /15, que a gente se conhece, eu vendendo picolé para ele, aí eu pergunto se ele queria franquear, aí ele disse que sim, né? O Diego, ele tem um background diferente, então eu vim no programa de trainee, o Diego, ele é o empreendedor raiz, né? Que começou ali montando uma lojinha super simples e seguiu. Aí eu pergunto para ele se ele tinha intenção de franquear, ele disse que sim, mas que ele não sabia por onde começar, e essa história é verdadeira. Aí eu viro para ele e falo assim, olha, eu não sei o que você tem que fazer, mas eu sei tudo o que você não pode fazer, né? Porque a minha experiência foi extremamente traumática com outra coisa. E aí foi muito legal, porque a gente se complementou. Então, um dos motivos que eu comentei antes, né, de não ter dado certo também, acho que não daria de qualquer jeito, mas pularia antes e tentaria inventar um outro negócio, foi o fato de eu não saber o que é empreender, né? E o Diego nasceu empreendedor. Então, para uma franquia, a gente tem que ter essas duas competências. Tem que ter esse empreendedorismo na veia de buscar inovação, de arriscar, de não ter medo, mas você também não pode ser só empreendedor. Você tem que ser gestor também. Tem que ser gestor, tem que manualizar, tem que dar suporte, tem que analisar números. E normalmente as melhores relações que eu conheci na minha vida de sociedades elas compõem... Tem dois sócios que formam um binômio e que são simbióticos. Assim, um cria, desenvolve e outro escala e gere o negócio. É muito... Quando isso acontece, é mágico. E o Diego é super comercial. Ele saía vendendo já até no churrasco oferecendo, né? Porque, pô, quando você tem 10 lojas, ele tinha 2, 3 lojas, se eu não me engano. Você não é nada, você não é uma marca, né? O que são, com todo respeito, 2 lojas no interior de Minas? Por que as pessoas vão querer ser? Por causa do Diego. Por causa do Diego. Porque era um garotão de 25, 26, 27 anos na época, pô, relativamente bem sucedido, andando no carro legal, casa própria, trabalhando aos olhos da sociedade uma vida confortável e tranquila. Então as pessoas, uau, quero investir. Então os 10 primeiros franqueados do Já, eles eram de Conselheiro Lafayette. As 10 unidades não foram de Lafayette, foi em Ouro Branco, em São João del Rei, Barbacena, Belo Horizonte, foi cidades da região. Mas os 10 foram do núcleo ali do Diego. E eles estão até hoje? As lojas, sim. Os franqueados, não. Eles venderam a franquia, mas pra frente, repassaram e tudo mais? E aí a gente começou nesse projeto super bacana de desenvolvimento, né, do Já. E hoje em dia, como que é a tua relação com o Diego? Porque você chega com um produto que já estava formatado. Você obviamente que você vai e apara as arestas para esse produto ser franqueável e explodir, né? Sim. Hoje vocês estão com 200 lojas, se não me engano, né? Sim. Mas você está lidando com limites de produto que já foram estabelecidos pelo Diego. Como foi essa relação logo de largada? Sempre foi boa? Sempre foi tranquilo ou não? Já teve momentos difíceis? Olha, não, com o Diego sempre foi tranquila, porque o Diego é uma pessoa fantástica, assim, de coração maravilhoso. E acho que se você ver o Diego, ele tem Já tatuado aqui, Já tatuado aqui, Já tatuado aqui. Acho que não tem ninguém que ama mais o Já do que o Diego, sem a menor sombra de dúvida, né? E a conversa que a gente tem muito franca, que, a gente juntos, né,
o Dia está muito além do que a gente imaginava. Então, o que o Diego imaginava no início? O Dia sendo um provedor de uma condição de vida melhor para ele. O que eu imaginava no início? Retornar o dinheiro dos meus sócios, só isso. Eu nunca pensei em ser uma marca, em crescer, escalar. Para mim, as coisas elas vão acontecendo. Sabe? Para mim, parece um jogo de videogame que, caramba, cheguei aqui e de repente destrava uma próxima fase. Olha agora. Mas aprendi, né? O modo que eu aprendi é pô, não adianta ficar sonhando no construir o quinto andar se você não construiu o primeiro andar muito bem feito, depois o segundo, depois o terceiro. E eu já aportei algo que o Diego não tinha e que era importante, né? Porque o açaí é a mesma receita do Diego. Agora, os sorvetes, ele usava a base pronta. Esses sorvetes que você compra que são ruins. Corantes, aromatizantes, artificiais. Então, como eu tinha uma fábrica... E naquela fase eu tava... Pensa, né? Volta que eu tava quebrado e o Diego lá, nossa, super bem sucedido. Eu falei, eu preciso estudar e ter alguma coisa a oferecer pro Diego, né? Porque senão ele não vai querer fazer alguma parceria, alguma sociedade. Então eu fui estudar sorvete, fazer os balanceamentos, as receitas. Então, você pega as receitas do Dia hoje... A gente não usa corante, saborizante, aromatizante. Todas as receitas são únicas. Então, chocolate aí belga, a gente usa cacau barrica Lebô, leite ninho de verdade, né? São frutas, os sorbets são frutas. Não tem nada tipo alguma coisa, né? Então, todas as receitas são únicas. No seu balanceamento de açúcar, extrato seco, extrato sólido do leite, tudo, né? Você contratou um consultor para te ajudar nesse processo? Eu fiz um curso, eu fui estudar com... Você que desenvolveu as receitas? As primeiras. Agora a gente tem o Gabriel que desenvolve melhor ainda, né? O menino é um gêniozinho, né? Já tá conosco há 5 anos. E ele cuida de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Hoje sim, tá à frente. Isso que é legal, porque hoje os produtos do Dia estão... Eu entendo, sei fazer, mas estão num nível muito melhor que o meu. Quando você entra numa loja da Dia, você tem acesso a... Quais são os produtos que você oferece? Esquece os toppings. As bases são o quê? O açaí, o frozen que você comentou. Que mais? Olha, no Dia, a gente procura... tanto que a nossa missão, né, é desenvolver um negócio, né, de negócio numa loja de açaí e sorvetes rentável para o franqueado, fornecendo produtos de excelente qualidade e justo custo-benefício para o cliente final, né? E a nossa visão é sermos percebidos como a melhor marca e franquia de açaí e sorvetes. Agora a gente mudou, né, do mundo para até 2030. Por que eu tô falando isso? Porque a gente espera ser a melhor opção para qualquer tipo de cliente. Então, se você é diabético ou tá em alguma restrição alimentar ou quer um produto sem açúcar, a gente tem o açaí zero, a gente tem o frozen iogurte zero, a gente tem o chocolate belga que é duplo zero, sem lactose e sem açúcar, mais à base de leite. Se você é celíaco, a gente tem opções sem glúten. Se você quer um produto um pouco mais tradicional, açúcar, você tem o leite ninho, você tem o danoninho. Se quer algo mais frutado, você tem sorvete de maracujá com manga, que é fantástico, frutas vermelhas. A gente tem a linha dos picolés, né? Então, assim, esses são sabores que eu falei que você consome na máquina, você pega, serve lá. Como se fosse aquelas franquias de Frozen, né? Que Exatamente. Você tem todas as bases. Hoje uma loja normalmente tem quantas bases? 8 bases. E que atendem diferentes necessidades alimentares. Tudo. E açaí é o carro-chefe. Açaí é o carro-chefe. O açaí, a gente tem 8 produtos, 2 são açaís, o açaí e o açaí zero. E o açaí representa 35%, 40% do total, né? Os outros 6 sabores representam o restante. E aí você serve isso tudo num pote, aí você passa pela base de toppings, né? Pela estação de toppings, vai colocando os toppings e pesa no final das contas e paga por peso. Exatamente, isso que é bacana, porque se você quiser muito, você coloca, se você quiser pouquinho, você coloca, né? Se você quiser, por isso que a gente fala para todos os momentos. A gente tem também, se você quiser consumir em casa, os potes de 150 ml, 500 ml, 1,5 litro, 2 litros, que aí para um outro hábito de consumo, né? Que você pode, que a gente quer que o nosso franqueado trabalhe isso também para parcerias, pode fazer parcerias com evento, com festas. Então a gente vem desenvolvendo no Dia a gente tem 4 frentes de atuação. A loja, o que a gente quer, né, na nossa loja física, essa experiência que você falou. Das 200 lojas, quantas são próprias?
Duas. E por que você mantém as lojas próprias? Porque se você não souber operar, se você... Primeiro que a gente tem que... O nosso escritório aqui em São Paulo, aqui na Teodoro, pertinho, ele fica em cima de uma loja. Acho que isso, para mim, é um sinônimo de que a gente tem que se manter humilde, tem que ver o quanto é difícil operar a loja todo dia. Porque a gente, senão, é muito fácil você ficar na arquibancada apontando o dedo pro franqueado que não tá fazendo. Você é muito voltado pro franqueador, né? Pro franqueado, quero dizer. Sim. Porque... Você leva ele muito em consideração o tempo inteiro, né? Você coloca ele no centro do teu... Na verdade, eu sei que você tem 2 grandes clientes, né? Que é o consumidor final, mas também o franqueado é muito importante, tá na tua cabeça o tempo inteiro, né? A gente no dia, a gente fala que a gente não trabalha no organograma funcional. Nosso primeiro organograma tem que ser o organograma do propósito. Pensar num círculo que é o cliente no meio, aí é o franqueado ao redor dele, aí ao redor dele tem a área de operações, que é o nosso time que dá consultoria e suporte, e a área de expansão, que é quem abre novas lojas, e ao redor dessa outra área são as áreas de suporte, marketing, RH, tudo. Então por quê? E aí a gente tem que ter esse vai e volta sempre, né? Por quê? Porque a gente fala, pô, franquia, eu aprendi isso, né? E vivo isso, né? Franquia, muitas vezes é muito ego. As pessoas falam assim, nossa, temos 200 lojas. Você pode falar que você tem 200 lojas, como você pode falar que você tem 200 patrões. Ou 200... Você é muito simbiótico, né? Então, e você não tem controle sobre as unidades. Você franqueado, relacionamento de franqueado não é pedagogia, né? Que você fala criança, não faça. É andragogia que você tem que influenciá-lo para que ele chegue onde ele precisa e ele só vai chegar por decisão dele. Né? Ele não vai chegar com você falando. Então, mas isso também tem limites, né? Quando ele começa a mudar o mix de produto... Não quando pode. Ele... Não pode. Não pode, não. Você já teve problemas do tipo? Sempre vamos ter. Somos seres humanos, né? Então, é uma relação sempre tensa, né? Os franqueados te procuram diretamente? Olha, a gente participa, todo mundo do JA a gente tem um fórum do franqueado, que é um grupo de WhatsApp, que tá todo mundo sabe. A gente tem, eu não participo de todas as reuniões, mas todos os franqueados têm meu número. Se quiser me chamar, chama. A gente tem, mas eu acho que nesse relacionamento, assim, né, pra falar, então quando eu digo que os franqueados não, a gente, e por que respondendo só Facundo, por que a gente tem que valorizar sim o franqueado? Porque é ele que entrega a experiência pro cliente. O JA não é uma marca, um logo, sei lá, é a gente no escritório. É a experiência que cada cliente recebe ao consumir o produto. Então, quem entrega isso são os colaboradores das lojas, são os franqueados. Por isso que a gente tem que ter, sim, todo cuidado para isso. Mas não a gente fala assim, não é ser serviçal. A gente tem que ser servidor. Né? O direcionamento... para os meus colaboradores também. O direcionamento, a regra, ela é única. Não é uma anarquia e nem uma democracia. Às vezes franqueado acha que franquia é democracia. Não é. Senão a gente teria 200 JAs, cada um faz o que quer. A regra ela tem que ser única porque franquia é soma vetorial. Se todo mundo trabalhar na mesma direção, e jogo ganha-ganha, né? Não é você ganhar 100%. Se você quer ganhar 100%, alguém está perdendo. Né? Ela tem que ser um relacionamento que a soma não vai dar 2 porque a gente não vai estar no máximo, mas que vai dar 1,80 se colocar dois 100% aqui de cada lado. A gente vai ser 90%, 80% de cada um, e que é muito mais do que você conseguiria sozinho, porque sozinho você vai no máximo 100. E aí na hora que você vai potencializando, e a gente tem inúmeros exemplos, né? As inaugurações que a gente vem fazendo, esse mês a gente inaugurou 5 lojas. Colíder, Mato Grosso, Jaraguá do Sul. Você vai em todas? Não dá mais, né? Mas assim, a gente inaugura com um canhão de venda, né? Vendendo mais de 10 mil reais no mesmo dia. Por que isso? Isso é mérito do franqueado que tá lá? Também. Mas é muito mérito da franqueadora, que dá todo o suporte. É muito mérito dos outros franqueados, que consegue trazer essa experiência, né? Esse alcance, essa reputação de marca ali localmente também, que obviamente reverbera nas novas inaugurações. Qual